Gente, vocês podem estar estranhando que eu voltei nesse CMV aí, porque eu falei da sigla como eu já tenho o nome na cabeça e esqueci de falar para vocês o significado, tá bom? Então, esse CMV é citomegalovírus, tá? Ele é da família da herpes vírus. É, é a mesma do vírus da catapora, a mesma do herpes zoster, tá? Da herpes simples, tá bom? Então, o citomegalovírus é pertencente à família da herpes vírus, tá bom, gente? É porque eu realmente falei CMV e esqueci de falar para vocês o significado da sigla, ok? Me perdoem aí. Vamos voltar aonde a gente parou aqui, falando sobre, vamos lá, sequelas tardias. Falei de GGM, hepatite, né, gente? Falei sobre as fezes. Deixa eu ver se foi aqui que eu parei. Cirrose e câncer, né? Vamos falar então, continuando aqui sobre as hepatites virais, a transmissão, né? Então, o contágio é fecal-oral, condições precárias de saneamento básico e água de higiene pessoal e dos alimentos, tá? Então, o vírus A e E é no contágio fecal-oral, tá? Coloca essas águas, né, maltratadas, águas de poço, que às vezes tem uma fossa perto, enfim. Saneamento básico é essencial, né? Condições precárias, então, no saneamento básico e higiene pessoal também, tá? Transmissão sanguínea, sexo desprotegido, né? Sem camisinha, compartilhamento de seringas e agulhas. A gente fala em caso de medicações, em caso de drogas também, tá? Lâminas de barbear, alicates de unha e outros objetos pérfuro-cortantes que ocasionam vírus B, C e D, tá? Da hepatite. A gente está falando sobre hepatites, tá? E a transmissão vertical, que nós já falamos de mãe para o bebê, tá? Durante a gravidez, o parto e a amamentação. Vírus B, C e D. Então, essa transmissão vertical, mais uma vez falando, de mãe para o filho, durante a gravidez, no parto e pós-parto na amamentação, tá? Isso tudo é a transmissão vertical. Aqui só tá mostrando o vírus, gente, tá? O vírus B e C, só a título de conhecimento. Falando nas campanhas, né, que a hepatite B e C são doenças silenciosas, são sim, né, nós já vimos ali atrás como é silenciosa e o quanto é importante a vacinação e anteceder ao problema, tá? A hepatite B e C, como que se faz a transmissão? Ocorre através do sangue ou fluidos corporais, tá? O risco de transmissão no período perinatal é de 70 a 90% se a mãe é AGHBS positivo. Então, se ela está positiva para hepatite B e C, tá? Se a criança não for infectada nesse período, estará sob alto risco de ser infectada nos primeiros 5 anos de vida, por meio de transmissão horizontal, tá? Então, a transmissão horizontal é de um indivíduo para o outro, tá? Um indivíduo para o outro. No leite materno pode ser detectado o AGHBS, tá? No entanto, a amamentação não traz riscos adicionais para o filho, desde que esse tenha recebido a primeira dose da vacina hepatite B e a imunoglobulina humana específica nas primeiras 12 horas de vida. Então, tudo isso, né, como a gente detecta no exame de sangue, nós vamos fazer a vacina, que já é de praxe, a vacina ele realmente vai ter que tomar, tá? E imunoglobulina humana específica nas primeiras 12 horas de vida. Aí ele vai poder se alimentar, tá? A transmissão perinatal da hepatite C ocorre quase sempre no momento do parto ou logo após o nascimento, né? Então, a passagem pelo canal vaginal ou mesmo a cesárea, né? Essa mistura de sangue. Então, assim, ele pode ter a transmissão perinatal da hepatite C nesse momento, tá? Aqui tá mostrando um bebezinho com icterícia. A pele aí, nós falamos que a icterícia é o que, gente? É a bilirrubina em excesso sobre a pele,
tá? A bilirrubina, o fígado ele vai lançar uma grande quantidade de bilirrubina no organismo, tá? E trazendo essa cor amarelada aí. A profilaxia das hepatites B e C, a vacinação do recém-nato contra a hepatite B nas primeiras 12 horas após o nascimento, é altamente eficaz na prevenção da transmissão vertical. Então, é por isso que nós temos que vacinar. Então, assim, quando nós trabalhamos em maternidade, essas 12 horas aí pra gente já é rotina, tá? Isso é uma rotina. Nas primeiras 12 horas fazer a vacina contra hepatite B. Assim, todos devem receber a vacina na maternidade, independente de realização prévia de teste sorológico da mãe. Independente disso, a vacina vai ser dada em todos os recém-natos, tá? Completar o esquema de vacinação com a aplicação de mais doses no serviço de saúde. Aí ele vai sair com a sua caderneta de vacinação e as instruções para as datas de vacinação, tá ok? Aqui está mostrando uma vacinação no vaso lateral da coxa desse bebê, da coxa direita, né? Que é a vacinação da hepatite. Infecção pelo HIV, né? Vamos lá. Como que é feita a infecção pelo HIV? Transmitido pela passagem do vírus da mãe para o bebê durante a gestação, parto, tá? Contato com secreções cervico-vaginais e sangue materno ou na amamentação. Então, é transmitido assim, tá, gente? Durante a gestação, parto, né? Que eu falei com vocês o quê? Que a placenta, ela nutre esse bebê. Se a mãe é soro positiva, o sangue da mãe vai se misturar com o do bebê, não é? Então, isso aí, essa passagem de sangue de um para o outro faz a contaminação, tá? Contato com secreções cérvico-vaginais, então na hora do parto, né? Vaginal, no parto natural, e sangue materno ou na amamentação. Então, tudo isso, por isso que eu falei lá no slide de trás, na aula passada, que não se pode amamentar o bebê de outra mãe, porque no leite materno há a contaminação pelo vírus HIV, tá? É importante que cada mãe alimente o seu bebê. E quando a gente trabalha em maternidade, a gente tem que passar isso fortemente e o tempo todo batendo na mesma tecla, tá? A mãe não pode amamentar o filho de outra, ninguém sabe qual a doença que uma outra mãe tem. Nós, da maternidade, sabemos, mas as mães, elas não sabem. Qual é a profilaxia? O parto vaginal é contraindicado, tá? Nos casos de mãe portadoras de HIV, tá? A cesariana eletiva com membrana íntegra reduz 50% para 8% a transmissão. O que isso significa membrana íntegra? Quando o bebê nasce ali na bolsa, eles não rompem a bolsa, eles tentam tirar o bebê dentro da bolsa com líquido amniótico, tá? Para que ele não se misture ali, não tenha contato com o sangue da mãe, tá? Então, tá dizendo aqui que reduz em 50% de 50% para 8% a transmissão nessa retirada de cesariana eletiva com a membrana íntegra. Trabalhos de parto prolongados também aumentam o risco de transmissão, obviamente, né, com rupturas de vasos, alguma coisa assim. Então, a gente não pode deixar que o trabalho de parto seja prolongado. O crampeamento do cordão deve ser realizado de imediato. O bebê nasceu, tem que crampear de imediato, paralisar a troca, tá, de sangue via cordão umbilical. Aspirar as vias aéreas do neonato, evitando lesão em mucosas, tá? Evitar mesmo a lesão, aspirar então com todo cuidado. Banhar o recém-nato com água e sabão de clorexidine e mantê-lo em isolamento. Clorexidine é aquele sabão que nós temos lá no hospital para fazer desgermação, tá? Então, nós temos que banhar esse RN com sabão de clorexidine. Coletar sangue por punção periférica em vez do cordão para a celulologia. Por que periférica? Colher perifericamente do bebê e não colher do cordão. Porque no cordão pode haver a mistura do sangue da mãe e do bebê, já ter tido essa mistura mais intensificadamente por conta do crampeamento do cordão, tá? E o que acontece ali? Você não vai realmente saber se é um falso positivo ou negativo, tá? A gente tem que evitar ter mais
como se diz, não ter fidedignidade em todos os exames, tá bom? A amamentação é contraindicada, com certeza, e o RN fica em alojamento conjunto, sendo alimentado com fórmula infantil. A critério médico, tá? Ele vai dar a complementação, que nós falamos que é complementação do leite materno. Como não vai ter o leite materno, vai ser um alimento, tá? Que será dado com fórmula infantil. Aqui tá mostrando, tá, gente? O crampeamento rapidamente do cordão umbilical desse bebê, desse recém-nato. Estudos demonstram que a transmissão pode ser reduzida de 25 a 8%, né, quando se utiliza pelo menos o AZT, né, que nós já conhecemos como coquetel, por via oral na gestante a partir da 14ª semana ou antes até do parto. Então, o coquetel, ele é ofertado para a gestante via oral, tá? Na gestação mesmo, na gestação, tá? A partir da 14ª semana ou antes e até o parto. Crianças expostas ao HIV deverão ser acompanhadas em serviços de saúde especializado em doenças sexualmente transmissíveis, tá? DST-SIDA, que nós chamamos, tá? Síndrome da imunodeficiência adquirida, tá? Essa SIDA aí. Eu preciso falar para vocês as siglas para a gente começar a ter aquele contato. Então, gente, isso aqui é o AZT, né? É a medicação que nós chamamos de coquetel, para que o Ministério da Saúde ele dá gratuitamente para as pessoas portadoras da síndrome da imunodeficiência adquirida. Isso aqui é um HIV já nos seus finais, né? No seu final de vida, como se torna, né? Uma pessoa assim, fica quiética, né, gente? E a criança também portadora de HIV. A síndrome da rubéola congênita, nós chamamos de SRC, síndrome da rubéola congênita. Vamos falar sobre ela agora. Importante complicação da infecção pelo rubivírus, tá? Durante a gestação, principalmente no primeiro trimestre, podendo comprometer o desenvolvimento do feto. Então, vocês podem observar que a maioria das doenças, elas acometem, tá? No primeiro trimestre de gravidez. Por isso que no primeiro trimestre tem a administração de ácido fólico, os cuidados vitamínicos, né? Os primeiros exames, a bateria de exames que é prescrito para essa gestante. Então, assim, para quê? Porque nos primeiros trimestres, no primeiro trimestre é o trimestre chave, né? Ali que vai pegar a toxoplasmose, que vai pegar a síndrome da rubéola congênita e entre outros agravos. Pode causar complicações como aborto espontâneo, tá? Prematuridade, natimorto, o neném nasce morto, tá? Baixo peso, hepatoesplenomegalia, que nós já falamos o que é o aumento do baço e do fígado, né? Deficiência auditiva, malformações cardíacas, catarata, glaucoma, retardo do desenvolvimento, diabetes mellitus, entre outras. Então, tudo isso são complicações que podem ocorrer com a síndrome da rubéola congênita. Tá, vocês podem ver, a criança, ela fica aí com a catarata, né, nos olhinhos ali, já estão percebendo. Vocês conseguem. E púrpura. Essa púrpurazinha, gente, são pequenas, eu já até falei em alguns slides de vocês, pequenas pintinhas vermelhas pelo corpo, tá? Que nós pensamos até que é mordida de mosquito, mas não é púrpura. Chama essas pintinhas, tá? Prognóstico, né? Qual é o prognóstico do SRC? Agora eu já posso falar a sigla que vocês já vão saber o que significa. Infecções no último trimestre tem prognóstico melhor, uma vez que o vírus tem tropismo por células em formação. E quanto mais precoce, tá, a idade gestacional, mais elevadas são as taxas de malformações congênitas. O aleitamento pode ser mantido. Neste caso, o aleitamento mantido, tá? Então, essa última frase aí é importante. Quanto mais precoce a idade gestacional, quer dizer, quanto mais no princípio da gravidez, mais elevadas são as taxas de malformações congênitas.
Por isso que é importante ali o primeiro trimestre, tá? Diagnóstico para SRC. Para investigação de casos suspeitos de SRC, deve ser colhida uma amostra de sangue logo após o nascimento quanto à suspeita ou confirmação de infecção materna durante a gestação ou logo após a suspeita diagnóstica nos menores de 1 ano. Então, assim, quanto mais antecedemos a coleta do sangue para a averiguação, tá? Mas nós conseguimos anteceder as suspeitas e anteceder ao tratamento, tá? Não existe tratamento antiviral efetivo, tá? Não existe o tratamento efetivo. Este será direcionado às malformações congênitas e deficiências observadas. Então, o tratamento ele vai ser direcionado para malformações congênitas e deficiências observadas. Quanto mais precoce for a detecção, como eu disse ali atrás, e a intervenção, quer o tratamento seja clínico, cirúrgico ou de reabilitação, melhor será o prognóstico da doença. Então, assim, quanto mais rapidamente descobrimos, né, mais nós conseguimos lidar com essa doença. O tratamento que seja clínico, cirúrgico, que seja de reabilitação, nós temos um melhor prognóstico. Aqui está mostrando as medicações, né? Então, precisa conhecer medicação. Isso aqui é mais interessante quando a gente consegue ver essa vacina no posto de saúde que vocês vão fazer, tá? O estágio de vocês vão ter contato com a vacina de sarampo, cachumba e rubéola, né? A tríplice. Nós vamos conseguir observar melhor e estudar a sua aplicação, que nós vamos ver, vocês virem em outras matérias, tá? Aqui são infecções perinatais, poxa, tá correndo, né? Infecções perinatais que nós conseguimos observar na hora do parto, né? Na hora do parto é normal, quanto ao parto da cesariana, tá? Por isso nós chamamos de infecções perinatais. Preciso de quadro. Isso, um pouquinho aqui. Deixa eu ver se dá para ver aqui. Tá melhor. Tá normal e cesariana. E aqui nós vamos ver a síndrome da aspiração meconial, que nós chamamos de SAM, síndrome de aspiração meconial. Nós falamos sobre o mecônio. O que é o mecônio? É as primeiras fezes do recém-nato, né? É uma doença caracterizada por vários graus de insuficiência respiratória. A presença de mecônio no líquido amniótico, quer dizer, mecônio, nós falamos que é aquelas fezes, né, do recém-nato. Então, a presença de mecônio no líquido amniótico ocorre em 5% a 15% de todos os nascimentos, enquanto que a SAM, que é a síndrome da aspiração meconial, ok? É mais frequente em RN PIG, pequeno paridade gestacional ou pós-termo, tá? Então, preste atenção, né? A aspiração meconial, ela tem vários graus, tá? Atinge de 5 a 15% todos os nascimentos, e a SAM, que é a síndrome de aspiração meconial, é mais frequente em RN PIG ou pós-termo, tá? Não esqueça disso, PIG e pós-termo. A eliminação de mecônio intrauterino é considerado como sinal de sofrimento fetal, resultado de hipoxia fetal. O que acontece aqui? Quando a eliminação de mecônio pelo bebê, o médico, dependendo da quantidade do grau, tá? Ele fala que é um sofrimento fetal, e é um sofrimento fetal. Às vezes passa da hora de nascer, ou um sofrimento fetal de outra categoria, tá? Então, resulta em hipoxia fetal, falta de oxigênio para o feto, tá? Os antecedentes materno-fetais mais frequentes relacionados à hipertensão arterial são sistêmica, tá? Então, tudo que antecede mais frequentemente a SAM é hipertensão arterial sistêmica da mãe, doença cardiovascular ou pulmões
tá? Ou pulmonar crônica. Então, asma, bronquite, tá? Doenças do coração, deslocamento prematuro da placenta também, tá? Placenta prévia, partos laboriosos, né? Difíceis, né? Trabalhosos, presença de nós e prolapso de cordão e apresentação pélvica. Então, assim, o prolapso de cordão, que é o cordão que vem envolvendo o pescoço do bebê, tá? E a apresentação pélvica. Como esse bebê se apresenta na pelve da mãe, né? Ao nascer, antes do nascimento, no caso, antes do nascimento. Então, os antecedentes maternos fetais mais frequentes, tá? Relacionados ao que nós estamos estudando agora, são esses aí, tá? Das hipertensões à apresentação pélvica. Aqui está mostrando o prolapso de cordão umbilical, né? Um cordão umbilical prolapsado é uma complicação rara que ocorre em cerca de 1 entre cada 1000 partos, no qual, né, o cordão umbilical precede o bebê na sua passagem pelo canal de parto. Então, ele precede o bebê. Esse aqui é o prolapso do cordão umbilical. Ele precede, ele vai na frente, tá, do bebê. Você vê aqui na saída, aqui, ó, da pelve, vocês conseguem observar o prolapso, tá? Ele vai ficar pro lado de fora, vocês vão conseguir observar primeiramente antes do bebê, tá? É isso que nós falamos de prolapso do cordão umbilical. Os recém-natos com maior risco de desenvolver a forma grave sintomática da SAM são os que apresentam ao nascimento menores índices de Apgar. Não esqueci que eu tô devendo a tabela de Apgar a vocês, tá? Do primeiro, né, ao 5º minuto, igual ou inferior a 6, tá? Então, assim, o Apgar do primeiro ao 5º minuto, inferior ou igual a 6, o bebê, ele tem, tá? Maior risco de desenvolver ação. A obstrução das vias aéreas superiores por partículas de mecônio desempenha papel importante na fisiopatologia da SAM, obviamente, né, que tem partículas ali se tiver partículas ali obstruindo as vias aéreas superiores do bebê com mecônio, ele vai broncoaspirar sim, né? Por isso que nós temos que aspirar o recém-nato. A obstrução pode ser total devido à grande quantidade de mecônio presente na traqueia, levando à morte rápida por asfixia. Então, como o bebê deglute também, esse mecônio pode estar na traqueia, pode estar sim, nas vias superiores, nós não sabemos. Por isso, a aspiração, tá, do recém-nato é importantíssima. Vamos dar uma parada aqui e a gente volta aqui no SAM, tá bom?